Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui chegando com o nosso podcast Família CBP, agradecendo a Deus por mais um dia, sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Boa noite, Hugo, obrigado aí pelo seu empenho, pela sua dedicação. Boa noite, pastor, espero que tenha chegado bem. Na correria, tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Boa noite, Cleiton. Boa noite. Espero que tenha passado uma boa semana. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos estar falando sobre a reforma protestante. Mas para que a gente possa começar isso de forma melhor, a gente vai trazer um pouquinho da história. Nós temos hoje aqui conosco o Cleiton. Ele é um estudante e ele gosta muito dessa coisa da história. E ele está fazendo, inclusive, faculdade, um mestrado, sobre esse assunto. E ele vai contar um pouquinho da história antes de chegar na reforma, para que você possa entender todo o contexto da reforma protestante, o que ela é, quais são os benefícios. É preciso entender, então, a história. Cleiton, a bola está com você. Boa noite, irmãos. Tá sem som aqui. Boa noite, pode continuar, tá? Com som som lá? sim. Boa noite, irmãos. Hoje nós, como o Reginaldo falou, iremos falar um pouco da reforma protestante, que é algo que é indispensável para nossas vidas como conhecimento, faz parte da nossa trajetória, faz parte da nossa história como cristãos, principalmente como batistas, somos adventos desta reforma. Hoje é dia 1º, ontem, dia 31 de outubro, estávamos comemorando 505 anos da reforma protestante, que se deu lá em 31 de outubro de 1517. Mas como o Reginaldo falou, para que nós venhamos entender um pouco do porquê dessa reforma protestante, seria legal a gente voltar um pouquinho no tempo, pelo menos uns 13 séculos aí, para a gente entender como se deu esse predomínio da Igreja Católica. A Igreja Católica ela ganha muita força, principalmente quando Constantino toma o poder. Constantino foi um imperador romano que, ao tomar o poder, ele faz com que a Igreja, que antes perseguida, os cristãos antes perseguidos por Nero, Diocleciano, imperadores romanos que perseguiam os cristãos, os matavam das formas mais brutais possíveis. Quando Constantino chega ao poder, ele coloca ali o cristianismo como a religião principal do império. Em 313 depois de Cristo, ele faz o chamado Edito de Milão, onde ele faz uma carta, assina que não teria mais perseguição a nenhuma demonstração de fé. Sendo assim, o cristianismo ele cresce muito, porém é um cristianismo que ele cresce no meio de um sincretismo, Agora a igreja que antes era perseguida e ela vivia uma fidelidade e ela vivia uma busca por Cristo, um criocentrismo, como principal pilar da igreja. Agora ela tem ali o apoio do império, então ela não precisa mais se preocupar tanto com essas questões de se mostrar ao próximo, acaba deixando um pouco, sendo negligente nesse ponto, e acaba ali virando um sincretismo geral naquela igreja do império. Sendo assim, esta igreja que vem agregando Constantino como um bom político da época, ele queria agregar a todos, então toda forma de religião que era possível chegar, ele agregava. Por isso que nós conhecemos a Igreja Católica Apostólica Romana com imagens, com ritos, até ritos judaicos, foi introduzido, imagens de santos, a canonização de santos, justamente a partir desse pressuposto. Sendo assim, a igreja ela vem seguindo, ela vem ganhando um poder muito grande, com a chamada patrística, que é onde os padres da igreja fazem a introdução da filosofia, trazendo assim para a igreja um ar mais intelectual, fazendo com que aquela propagação do evangelho ela pudesse chegar até as pessoas de uma forma, uma retórica melhor, de um convencimento melhor. Isso se dá aí pelo menos até o 6º século, quando chega então a chamada escolástica, que é um período da igreja onde tem uma introdução muito forte da razão, a chamada fé e razão,
dado por Tomás de Aquino, onde dentro deste pensamento a igreja ela vai muito para uma linha racional, e não só na questão da propagação do evangelho, mas ela vai ganhando novos ares, principalmente com os mosteiros de preparação dos monges, né, no ensino da teologia, da filosofia, e também sobre as questões políticas. A Igreja Católica ela ganha um predomínio muito forte, ela tem um poderio muito forte dentro de todo o aspecto social. Então, a igreja ela começa a dominar em diversos pilares. Ela acaba dominando tanto no pilar intelectual, sendo ali a dominante do conhecimento da teologia, da filosofia. Ela domina no aspecto político, com os imperadores, e ela domina no processo social, justamente por ser detentora também das questões financeiras, do feudalismo. Aí a gente pode percorrer isso mais para frente. Então isso aí é uma introdução para a gente entender do porquê a igreja. Se o pastor quiser acrescentar aqui alguma coisa, fique à vontade, pastor. Não, tá ótimo. Tá lembrando que Constantino chega a liberar o cristianismo, digamos assim, porque me parece que é Helena, a mãe dele, que se converte ao cristianismo, e ela ali então, Santa Helena, verificando tanto amor e dedicação à mãe, ele então resolve oficializar o cristianismo, né, como a religião oficial do Império Romano, para que também a mãe pudesse também cultuar ou celebrar de forma mais tranquila, que não fosse ser perseguida, né? Então esse imperador aí que parece ser tão bonzinho, né? Não. Parece até bem contextualizado com os nossos dias, né? Bem político. De trazer o cristianismo de uma forma política, para que pudesse então todo mundo ficar bem amparado e cada um seguro. E o interessante que você falou, Cleito, da questão lá dos santos, né, das imagens, né, o sincretismo religioso introduzido por Constantino, porque Roma, na verdade, não tinha uma religião oficial. Todos os deuses, né, eram aceitos em Roma, e ele agora vai fazer com que haja uma religião oficial e trazer esses ídolos para dentro da igreja. E aí é por isso que a gente tem toda essa idolatria no cristianismo. Não, tá muito bom, bacana. Tá legal, tá bem interessante o negócio. Dando uma boa noite para você que está chegando agora. Hoje o nosso assunto é Reforma Protestante. Nós tivemos aqui um feedback, um pequeno resumo da história da igreja, né? Como que tudo isso aconteceu, como que as coisas vieram lidando. O pastor também deu aqui um momento aqui onde ele diz que foi instituído o cristianismo, né? E quando ele diz instituído, era praticamente uma obrigação, era algo que era obrigatório, ou você seguia de acordo com aquilo que o imperador determinava, ou sofria as penalidades. É bem isso, Cleiton? Como eu falei, o Edito de Milão, que o Constantino propaga ali como sendo uma lei oficial do Império, é justamente uma barragem da perseguição da fé, né? De você poder divulgar a sua fé. Lembrando que antes você marcava a sua testa com um nome perseguição se você se colocasse a favor do cristianismo, principalmente na questão da difusão do Império Romano. Como o pastor falou, era um sincretismo muito grande, adoração de deuses, depravação aos deuses. Então você colocar um Cristo que pregava a pureza, que pregava a honra e a adoração a um único Deus, isso já era. Por exemplo, você vai ter ali o imperador, se não me engano, eu acho que era Nero, que chegando aos cristãos ele perguntava quem era Curios, né? Curios era como se fosse algo, quem é o dono de tudo, quem é que manda em tudo. E os cristãos ali, eles tinham duas opções. Uma era morrer, outra era dizer que o Curios era Nero. E eles, muitas vezes, a maioria das vezes, né, diziam que não, o Curios era Jesus Cristo. Então eles iam lá e morriam das formas mais perversas possíveis. Jogados ali aos leões, jogados em calabouços, sendo queimados vivos, né, sendo colocados ali como uma espécie de um fantoche ali para os gladiadores, justamente por esse combate, né?
Constantino ele proíbe essa perseguição, mas é como o pastor falou, né? Totais interesses secundários, não era nitidamente o interesse em querer que o evangelho se propagasse, como a igreja veio crescendo dessa forma, né? Tem um grande pai apologeta, né, Tertuliano, que ele dizia que quanto mais cristãos morriam, o sangue dos cristãos era como seiva para semente do evangelho, né? Então, quanto mais a igreja apanhava, mais ela crescia. E quando a igreja teve ali a aceitação do império, foi justamente no momento que a igreja mais se dispersou, que a igreja deixou de seguir com as suas fidelidades, e aí virou esse sincretismo aí, gerando esse catolicismo que a gente conhece, né? Entendi. Eu assisti aquela minissérie, eu não sei se vocês já viram, A História de Deus, que tem na Netflix com o Morgan Freeman, e ele mostra em um dos seus episódios, você falou de Roma, o pastor também falou da instituição, falou da obrigatoriedade, umas salas em Roma onde aconteciam esses cultos, como você disse agora há pouco, né? As coisas bizarras, as coisas feias aconteciam em salas subterrâneas, onde as pessoas elas tinham uma adoração não a Deus, mas a outros deuses, não ao Deus verdadeiro e único como nós cremos, mas a outros deuses, isso em Roma. Eu acredito que todas essas coisas vieram culminar justamente para procurar alguém despertar a procurar o caminho certo. Acredito que aí as pessoas estavam perdidas, como diz aquela expressão, quando acontecia a guerra em Israel, e o profeta vinha e dizia: eis que vejo as pessoas como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Nesse momento aqui, eu acredito que essas pessoas estavam completamente perdidas, fora completamente do eixo, perdiam o sentido de suas vidas. Então agora a minha pergunta para vocês a chegada de Martinho Lutero com as suas teses, né? Fala-se muito das 5 principais, mas nem foi ele que começou essa reforma e nem são apenas essas 5 solas, como é chamada por aí. Começo por você ou começo por você? Cleiton, fala aí, Cleiton. Então, essas 5 solas, na verdade, elas são... Primeiro, o que são 5 solas, irmãos? Você que está nos ouvindo. As 5 solas, elas são 5 princípios que norteiam como se fosse um resumo de toda essa reforma protestante, né? Ela se baseia quando os pais reformadores, né? Eles dizem que são alguns princípios para que venham nortear este povo, principalmente essas pessoas que eram advindas da reforma protestante, né? Que seria só a fé, só a graça, só a Cristo, só a Deus a glória e só as escrituras, né? Ou seja, você se norteando por esses 5 princípios, você não vai se distanciar do verdadeiro evangelho. Agora, as questões da 95 teses que Martinho Lutero ele colocou ali na igreja de Wittenberg, na Alemanha, foi ali o estopim de tudo aquilo que ele tinha analisado. Como eu falei, a igreja católica ela veio tendo esse predomínio ali muito forte desde o século VI até o século XV, né? E quando chega no século XVI, a igreja ela se perde totalmente, principalmente no momento que surge o Martinho Lutero, que o Reginaldo citou aqui. A igreja ela estava passando por questões financeiras, onde ela estava querendo construir, principalmente, o seu grande feito seria o que nós temos até hoje no Vaticano, né? Que é a Basílica de São Pedro. Então, a igreja católica ela tem uma forma de lidar, pode-se dizer que seria um dos dogmas da igreja, né? Que faz parte ali do seu escalço, daquilo que eles acreditam como verdade. Só um momento, irmãos. Pode continuar. Ao vivo é assim Essas mesmo. Essas coisas acontecem ao vivo. Então, essa igreja, ela começa a se preocupar em questões que algumas pessoas já vinham avisando. Como você falou, Martinho Lutero ele foi uma das pessoas que ele brigou por isso, assim como outros que nós vamos citar aqui. Mas, por exemplo, dentro do próprio
catolicismo, da própria igreja, ela tinha pessoas como o John Lennox, tinha pessoas como o Jerônimo Savonarola, pessoas que, ao apontarem esses erros, apontar esse distanciamento da igreja, que não estava mais... Por exemplo, Jerônimo Savonarola falava que a igreja se racionalizou demais, principalmente por esse movimento da escolástica, como eu citei um pouco, fiz um breve resumo, dessa racionalização da fé. E era uma coisa que ele falava que a igreja estava se distanciando, estava racionalizando tanto a fé que estava se distanciando da fé. E aí o que é que acontecia com essas pessoas? Como aconteceu com esse que eu acabei de citar, ele foi queimado vivo, né? Então, a Igreja Católica já vinha tendo pessoas que estavam avisando que a igreja estava se distanciando do seu princípio formador, que se resumiria nesses 5 pontos, que são essas 5 solas, né? Então, Martinho Lutero, ele vem principalmente no ponto crucial que a igreja estava vendendo as chamadas, as famosas indulgências, né? Ali tinha um cara chamado João Tetzel, que ele tinha sido enviado pelo Papa, né? O Leão X, para que ele fizesse ali, abrir uma exceção para essas vendas de indulgência. Indulgência era algo que era concedido por um Papa, por um bispo, por um padre da igreja, como se fosse um perdão, né? Pelos pecados. O perdão pelos pecados. Então, por exemplo, esse João Tetzel, o historiador, deixa me fugir o nome aqui dele agora, o Jan Tens William, ele fala que esse enviado pelo Papa, ele chegava em pessoas que estavam debilitadas, que eram pessoas de idade, e ele falava, para você ser perdoado desses seus pecados, você precisa pagar algumas indulgências. E o que seria? Seria as pessoas rezar, sei lá, 1000 Ave Maria, 1000 Pai Nosso, fazer como algumas pessoas fazem, ir ajoelhado na escadaria ali para trazer para os nossos tempos, e ajoelhado na escadaria da Aparecida do Norte. Porém, essas pessoas debilitadas não tinham como fazer. Então, o que acontecia? Essas pessoas pagavam um valor para que elas comprassem essa indulgência e recebessem esse perdão. E esse valor ele era enviado para a igreja central, né? Que seria para a construção da Basílica de São Pedro, onde localizava o Papa, né? Então, nisso, a igreja ela foi se perdendo tanto, e quando Lutero se encontrou principalmente com esse homem, ele teve ali um conflito. Lutero, ele era um monge também, ele fazia parte dessa igreja, e bem lembrar, a gente quando fala de reforma protestante, pastor, me desculpa se eu estiver falando muito aqui, Reginaldo. Não, pode seguir, siga tranquilo. Segue no seu raciocínio. A gente quando fala de reforma protestante, a gente tem ideia como se fosse uma revolução, como se Lutero tivesse erguido os punhos cerrados e falado, não, vamos para... Na verdade, não foi isso. Muito longe disso. Lutero ele tentou em diversas vezes conciliar, demonstrar para a igreja. E qual foi o estopim disso? Lutero ele era um monge e ele também era um professor da universidade, né? Ele era um intelectual, então ele tinha acesso aos escritos, e ele, lendo uma carta de Paulo, ele se deu com aquele texto de Romanos que fala que é só a fé em Cristo Jesus que o justo viverá pela fé. Então aquilo ali foi um conflito muito grande para ele. Aquilo ali mexeu com a cabeça dele e ele não entendia porque aquilo que a Bíblia estava declarando através das cartas de Paulo para ele estava em convergência com aquilo que a igreja estava fazendo. A igreja vivia uma hipocrisia tão grande, tinha um dos papas da igreja, né, o Alexandre VI, que, por exemplo, a igreja ela pregava o celibato, e esse papa ele tinha 8 filhos. Então, assim, ela estava totalmente desnorteada daquilo que ela pregava, né? Ela não vivia, resumindo, era a hipocrisia de fato. E aí Lutero ele tenta conciliar isso, ele tenta conversar, mas quando chega nessa questão da indulgência, então ele faz algo que não é uma afronta à igreja, mas era algo normal, que era você colocar a sua contraposição, você colava isso
né? Não sei se é pregado, algumas pessoas dizem que ele colocou, enfim. Pregou na Pregou porta, na né? porta, mas ele colocou na igreja de Wittenberg essas 95 teses, dizendo justamente que a igreja precisava voltar para os seus princípios, né? Que precisava haver aí uma mudança de mente, né? Uma abertura para voltar novamente para o caminho, né? Essa que é a verdade. Você quer acrescentar algum comentário, pastor? Porque Não, eu eu tava tenho lembrando- aqui 2 perguntas para fazer. Não, então logo pode em fazer, seguida. pode fazer. Depois Vai a aí, gente... pastor, vai aí, porque a gente vai conversando, a gente vai lembrando. na verdade, eu estava lembrando aqui que Lutero começa a ter uma crise pessoal, né? Essa venda, ele chega em Roma e vê toda a riqueza e, em contrapartida, a necessidade do povo e também a questão do confronto das escrituras com a própria vida dele, ao ponto dele ir ao confessionário todos os dias. E o padre que eu ouvi falar, pá, você vem aqui todo dia, né? Todo dia eu preciso me confessar, porque eu peco todo dia. Porque a questão das indulgências era muito interessante, que a venda da indulgência ela podia ser por um mês, né? Seus pecados estão perdoados por um mês, por um ano, por 10 anos, por 50 anos e, como o Cleiton falou, o rei estava lá moribundo, morre, não morre, chegava então ali, olha, para você ganhar a vida eterna, você precisa pagar os mais abastados compravam o perdão do pecado eterno, né? Pagava-se pelo perdão do pecado eterno. E isso foi mexendo com Lutero, né? E não só com Lutero, mas são vários homens que Deus começa a levantar no seio da igreja. Não com a ideia de fazer uma reforma, mas de resgatar novamente os valores da igreja, né? E fazendo parte desse movimento, dando aula, sendo um monge na igreja, a ideia dele é ele quer ir ao Papa, ele vai ao Papa, ele fala com o Papa, ele quer resgatar essa igreja, mas a igreja, na verdade, não está aberta a isso, porque ela se corrompe ao longo do tempo, né? Ela se corrompe porque o poder, né? A gente fala tanto hoje, é muito atual isso, né? Nós estamos comemorando 505 anos de reforma, mas parece que nós estamos vivendo esse momento da igreja de uma maneira geral, não é só o catolicismo, mas a igreja de Cristo de uma maneira geral, que hoje nós queremos uma igreja de poder. Uma igreja notória. Notória. Não, e de poder mesmo, a igreja que mande. Né? Não só notória. Tem as grandes igrejas, as megas igrejas que são notórias, mas na verdade a igreja hoje que é poder. E Jesus não fundou a igreja para o poder humano, para estabelecer um Estado cristão, né? Um governo cristão mundial. Né? Jesus não tinha essa finalidade. Né? Mas hoje a gente vê, isso é muito real na vida das pessoas. Mas voltando aqui rapidinho para as indulgências, então ele começa a ver essa venda das indulgências e ele não consegue, por mais que... A gente pode imaginar a crise que nós estamos vivendo hoje, com todo o cristianismo que nós estamos vivendo, nós podemos imaginar a crise que ele estava vivendo, confrontado pelas escrituras, reconhecendo-se pecador, não melhor do que os outros, mas igual aos outros, e indo se confessar todos os dias e pedindo graça ao Senhor, misericórdia, provavelmente, talvez ali também incendiado pela questão de um celibato forçado, né, querendo se casar, enfim, tanta coisa que a gente continua vivendo nos dias atuais. E a igreja não respondeu, né? Não correspondeu. Não respondeu e não correspondeu. Só um adendo aqui que o pastor falando, a gente vai batendo papo e conforme a conversa você vai lembrando de algumas coisas. Antes de Lutero foi um monge agostiniano, né? Que era das principais, um dos principais monasteiros, né? Um monasteiro muito intelectualizado, como eu falei, ele veio da patrística, principalmente do Santo Agostinho, né? Que é um grande homem de Deus aí na história, na trajetória da igreja. Dos pais da igreja. E Lutero ele entrou para o mosteiro justamente porque ele já era uma pessoa que ele tinha muitos conflitos pessoais, né? Ele entrou porque ele tinha tanto medo de morrer que alguns historiadores falam que depois de ele ter passado por uma tempestade, quase ele foi ali atingido por alguns escombros, e ele tinha feito uma promessa que se ele sobrevivesse, ele iria ser monge, né? E nesse seu momento ali, quando ele é monge, como o pastor falou, ele tinha a mania de ficar se batendo, né? Se martirizando, se punindo, justamente por se achar pecador e
temer a Deus. Então ele tinha medo de ele estar em pecado e a ira de Deus vir contra ele e ele ser fulminado. Esse era o pensamento dele. Então, já se baseia na pessoa aí, você já vê, eu vejo isso como uma obra de Deus na pessoa certa, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Justamente uma pessoa que se incomodava muito consigo mesmo. E imagine o conflito que não gerou na cabeça dessa pessoa quando ele viu que aquilo que ele estava pregando em certo modo, né, aquilo que ele estava ensinando na faculdade, aquilo que ele passava para os seus discípulos no mosteiro, era totalmente ao contrário daquilo que a Escritura de forma mostrava, né? Compreendido, então. Nós temos aqui algumas perguntas e se você tiver também aí uma pergunta, manda para nós. Nós estamos aqui ao vivo no nosso bate-papo aqui, podcast Família CBP, trazendo toda essa interatividade, falando sobre a Reforma Protestante. São 505 anos de Reforma. Já falamos aqui sobre os 5 pontos principais. Daqui a pouco a gente dá mais uma palhinha sobre isso. O Cleiton contou aqui um breve relato sobre o início até chegar a essa reforma. E agora chegou aqui uma pergunta da irmã Denise. Ela diz assim: no momento atual, Cleiton, a igreja cristã ou denominada evangélica acolhe a todos? A reforma protestante trouxe qual benefício real ao contexto atual? Para mim essa pergunta? É para você. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. O Hugo trouxe o cafezinho aqui para nós aqui, chegou aqui, vocês estão em casa, não dá para aproveitar, servidos, né? Aí o café, infelizmente não tem cheiro. Vocês não têm um né? Hugo. Desculpa, Edinaldo. Ela perguntou se a igreja cristã hoje, a igreja evangélica, se ela acolhe a todos. E essa reforma, qual foi o benefício real que ela trouxe para o contexto atual? O benefício real é a gente estar aqui hoje podendo livremente falar de Cristo sem ter nenhum empecilho de uma igreja que era totalmente antidemocrática nos posicionamentos, que não era difusa no conhecimento. Um dos principais benefícios da Reforma Protestante é principalmente nós temos a oportunidade de ter um ensino teológico. O principal benefício da Reforma Protestante é nós termos acesso à Bíblia. E um dos pontos que culminou da Reforma Protestante, que foi algo muito bom, é que junto ali com Lutero tinha Gutenberg, né, que foi o criador da prensa. Ele tinha feito ele era o Elon Musk da época, né? O Steve Jobs. Então ele criou uma prensa que você podia então replicar os livros, né? Antes você tinha uma dificuldade muito grande. Então as bibliotecas elas eram muito restritas e, como eu falei, o conhecimento ele era muito dominado e era para os nobres, né? Para os nobres. Eu ia falar isso, para a elite, né? Para a elite. E ele era muito fechado, principalmente o conhecimento teológico e filosófico da igreja, né, predominante ali do conhecimento. Então esse conhecimento ele era disseminado apenas no mosteiro, apenas para os papas, para os bispos, para quem era de interesse. Então, com a Reforma Protestante, além desse conhecimento que Lutero, com a prensa de Gutenberg, ter não só distribuído as Bíblias, como tendo feito a tradução da Bíblia que antes era do latim Vulgata para o alemão, então fazer para o alemão o mais próximo possível das pessoas que ali residiam, para terem acesso. Então aquilo ali foi um marco, né? Aquilo ali, Denise, foi o acolhimento que a Reforma Protestante pôde fazer, porque as pessoas agora elas podiam ter as suas conclusões, as pessoas podiam ter as suas próprias vivências com a palavra de Deus, e esse conhecimento foi disseminado. Hoje, se nós temos a educação, principalmente um estado onde a educação ela tende a atender a todos, é um advento da Reforma Protestante, que antes a educação, como o Reginaldo falou, se restringia à elite. Então, escolas era algo que não existia para as pessoas de classe baixa, para as pessoas carentes ou para as pessoas que propriamente não faziam parte dessa elite. Isso foi disseminado a toda a população, ou boa parte da população, né, melhor dizendo.
O senhor quer acrescentar algum comentário a essa pergunta? Porque logo em seguida eu tenho outra também. Não, acrescentar não, mas é importante, o que o Cleiton falou, que a gente tem, num mundo onde não se tem educação, onde não se tem, por exemplo, hoje quantos benefícios nós temos hoje, né? Graças a pequenos passos que foram dados lá atrás. Mas, por exemplo, o trabalho de Lutero de pegar os originais, né, que estavam no latim lá e trazer para o alemão, um alemão que as pessoas simples Popular, pudessem. né? Isso gerou uma revolta no clero. Uma perseguição. Não, nem na perseguição não, aquilo foi considerado como uma heresia, né? Colocar na boca do povo a palavra de Deus. A gente tem hoje, virou um jargão, mas é palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pessoa leu as escrituras e falou, opa, né? E aí o Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, né? E as pessoas então lendo a palavra, aprenderam a ler, não se sabe como, mas ali talvez, né, numa escola muito rudimentar ainda, e aprenderam a ler, e a palavra agora dando acesso vai libertando a vida das pessoas de coisas que a igreja praticava, fazia, e que agora as pessoas começam a ser libertas, né? Eu carrego a seguinte expressão comigo, que o conhecimento é como uma luz. Ele tira você das trevas e traz você para a claridade. Pelo menos essa é uma coisa que eu sempre carrego comigo. Quando você aprende algo novo, você deixa de desconhecer aquilo. Você sai de um patamar. Hoje em dia, quando se fala de alguém ignorante, é porque a pessoa é bruta. Mas eu falo de ignorância no sentido do conhecimento. Sim. Então eu acredito que esse foi o valor, né? Foi o algo de bom, o acolhimento daquela época foi dar conhecimento a essas pessoas. Tem mais uma pergunta aqui da irmã Denise, ela fala assim: as coisas bizarras aconteciam e hoje as pessoas não continuam perdidas diante de toda a luta que estes homens travavam no passado para que todos entendessem o que seria o verdadeiro cristianismo? Quer dizer, algumas coisas bizarras aconteciam, mas será que as pessoas entendem toda a luta que esses homens travaram no passado? Não. Não, na igreja, se eu posso falar isso, as pessoas não entendem. Primeiro porque são poucas as pessoas que querem voltar, querem saber da história. Né? Nós estamos aqui há 2024 praticamente anos já, 2023 anos depois de Jesus, e existem pessoas que não conhecem o Senhor. Não conhecendo o Senhor, não conhece a história do Senhor, não conhece a palavra do Senhor. E aquele trabalho daqueles homens que foram já há 500 e poucos anos só atrás, é muito novo isso, a reforma é nova. Ela não tem um século, né? Não. Então, 505 anos são 5 décadas, né? Isso. Não, 5 séculos. 5 séculos. A Ela não cada tem, série, não né? tem 1000 anos Não ainda. tem 1000 anos. Então, na verdade, assim, é muito recente. É quase que descoberta do Brasil. É praticamente Aniversário o de tempo São do Brasil. Paulo, né? Aniversário de São Paulo, não é isso? Isso. Então, é muito recente. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, é muito recente. Agora, dizer que as pessoas hoje, elas estão, como ela falou aí, que elas têm ciência do sacrifício que esses homens fizeram, de jeito nenhum, não tem. De maneira geral, não. Na igreja, muito pouco, porque não se estuda mais. Eu acredito que, né, começa por aquilo que a gente falou, acredito que no nosso... primeiro aqui, o nosso teste que a gente falou sobre a leitura da Bíblia, sobre a oração, sobre a devocional, as pessoas hoje não têm mais aquela preocupação de ler a Bíblia. Ou quando elas leem, elas olham por cima, mas não conseguem se aprofundar. Por exemplo, como o Cleiton está estudando ciência da religião, não é isso, Cleiton? Isso. Então, para falar sobre um determinado texto, você vai buscar uma melhor tradução. Sim, Você sim. acredita que o que Lutero fez foi dar essa melhor tradução para as pessoas daquilo que era praticamente incompreensível? Porque latim era uma coisa que nem todo mundo falava, né? Não, muito pouco. Não, e na verdade, tenho 59 anos. É. Eu tinha 5, 6, 10 anos de idade. As missas no Brasil eram todas em Em latim. latim. Né? Então, algo distante do povo. Não é do meu tempo, tá? Eu sou mais jovem, bem mais jovem. Então, antes do pastor, tinha um Reginaldo. Mas não é muito do meu tempo. Então você acredita que essa tradução trouxe realmente as pessoas para algo melhor? Como hoje nós temos a Bíblia, ela é traduzida em várias linguagens. Uma linguagem mais contemporânea,
Você falou bem, linguagens. A gente já passou do fato, né, de idiomas. Hoje a gente tem várias, né, linguagens para facilitar. E aquela época era o quê? O latim? Um idioma. Era só o latim? Não, mas tinha... Não, você tinha o grego, você tinha o hebraico, mas as pessoas a difusão da igreja ela foi muito no latim. Eles trouxeram as línguas originais do grego e do hebraico para o latim, ok? Que era o inglês de hoje. Era o mundo grego, depois o mundo romano. Foi o Jerônimo, né? São Jerônimo, né? Pela Igreja Católica, então, que ele traduziu. Eles colocam a Bíblia no latim, e do latim é que nós vamos ter aí a difusão dela depois para todas as línguas do mundo inteiro, né? Mas nós aqui no Brasil temos um privilégio tremendo de termos boas traduções e termos ainda linguagem para todo tipo de gente, de pessoas que queiram ler as escrituras. Beleza, mas nós estamos aqui hoje para falar da reforma. Então eu deixei esse aperitivo aqui, a gente está praticamente entrando aí nos nossos 15 minutos finais, 15, 20 minutos finais. Nós falamos sobre as indulgências, né? E as indulgências era vender algo, né, como bom para aquelas pessoas que estavam aí perdão de pecado. Perdão de pecados. E esse perdão de pecados era para aquelas pessoas que também iam para o purgatório? Algum de vocês pode falar sobre o purgatório? Então, o purgatório ele é um conceito da Igreja Católica que ele acha que aquela pessoa que não... Como se fosse uma parcialidade da pessoa que ela não tem uma convicção de salvação, ou que ela tem algumas pendências a cumprir, que ela vai para o purgatório como se fosse uma segunda chance, né? E ela vai ter uma reavaliação. Uma ilustração muito boa, para mim, o melhor filme já produzido no Brasil é o Alto da Compadecida, né? Que mostra ali como que é o nome? Chicó, né? Chicó vai pro purgatório, né? E ali no purgatório ele tem ali Não, é o João Grilo que vai. É o João Grilo, isso? É o João Grilo que vai pro purgatório lá. O Celton Mello que faz o Chicó, né? O Chicó vai direto, né? O João Grilo vai pro purgatório, né? Esse eu não sabia o nome não, hein? Isso é bom de novela, hein? Olha lá. Então ele vai, ali demonstra muito bem o que seria ali o purgatório, né? Então, nessas vendas de indulgência também, ele tinha o livrado purgatório, ou, como o pastor falou, essas vendas elas se davam por períodos, por certos ciclos. Então tinha tipo assim, ó, você não vai ser salvo e também não vai ser perdoado. Você está comprando a sua ida para o purgatório. Aí chegar lá, você conversa com Deus lá, com São Pedro, e vê o que desenrola lá. Ou você poderia, se fosse uma pessoa munida de recursos, né? Chegar lá e falar, não, eu quero ir direto, eu quero estar do lado de Paulo. E aí você pagava e ia. O triste disso tudo é que nós estamos no século XXI e as pessoas continuam sendo enganadas. As pessoas ainda acreditam no purgatório ainda. Não só no purgatório, mas na reencarnação e em tantas outras coisas. Por exemplo, eu lembro que quando eu era menino, eu vi minha avó lá, um vizinho que havia falecido, e ela estava acendendo umas velas debaixo do tanque. E eu perguntei para ele, eu pensei que tinha faltado luz na casa, mas eu olhei, a casa estava com luz, eu olhei aquilo, por quê, né, vó? E ela falou, não, porque o vizinho ali morreu, eu estou acendendo umas velas para ele, para iluminar o caminho dele. E eu, uma criança ainda, achei aquilo bem bacana, falei, pô, que legal, né? Cheguei em casa, falei com a minha mãe, né? Falei, mãe, a avó estava lá acendendo umas velas para iluminar, a gente nunca acendeu vela para ninguém aqui em casa, precisa comprar umas velas. Minha mãe falou, não, meu filho, a gente não acredita nisso, né? Então, a ideia de purgar alguma coisa é de expulsar o pus, de tirar o pus daquela alma que está no purgatório, para que ela se torne pura, para então ir para o céu. Mas ela tem um tempo determinado para ficar ali. E a reencarnação, que nós também não há base bíblica nem para purgatório nem para reencarnação. É que a pessoa foi tão ruim, mas tão ruim, que ela precisa voltar, a alma precisa voltar, encarnar ou reencarnar numa outra pessoa para viver a vida daquela pessoa, para que ela então possa se purificar dos seus pecados, né? Isso é interessante, Deixa né? eu só voltar um outro assunto, aqui, na verdade, mas... Talvez uma pergunta que eu faria ouvindo esse papo e depois de todo esse movimento da reforma, esse movimento ele foi muito aderido, principalmente porque era muito interessante para algumas pessoas que já estavam querendo quebrar seus vínculos com a igreja, né? Com a Igreja Católica. Então, por exemplo, você tem Henrique VIII, que ele aderiu à reforma
na Inglaterra, não propriamente porque ele era um reformista, assim como você tem Wycliffe, você tem Calvino, né? Outras pessoas que se compadeceram, acreditavam também naquilo que Lutero acreditava, mesmo eles estando na Suíça, na França. Porém, aquilo que Lutero falava era muito condizente com aquilo que eles acreditavam também, porque eram pessoas eruditas que tinham ali o conhecimento da Bíblia, tinham conhecimento dos livros originais. Mas, por exemplo, Henrique VIII, ele queria se separar, porque ele queria ter um herdeiro. A mulher dele não tinha a possibilidade de gerar filhos, né? Só que a igreja proibia. Então, ele aproveitou a reforma protestante e ele aderiu à reforma protestante justamente para se desvincular da igreja e para poder se colocar como o cabeça da igreja, né? Que veio, aderiu ali na Inglaterra. Então, assim, ele se separou, ele teve seus filhos. Então, a reforma protestante, ela teve ali um aparato dessas questões políticas, e ela também teve um aparato de fé, de pessoas que realmente foram sendo tocadas pela propagação do evangelho. Porém, porque ainda nos dias de hoje esses conhecimentos ele é disseminado? Porque a Igreja Católica veio com a chamada Contra-Reforma. Né? O sínodo, né? O último sínodo que foi o Concílio de Trento, né? Na verdade, a Igreja Católica, ela, não sei se vocês chegaram a ver, mas quando teve 500 anos de Reforma Protestante, o Papa, ele comemorou, né? Ele reconheceu a Reforma como algo muito importante para a Igreja, porque a Igreja Católica sobrevive justamente por causa da Reforma Protestante, porque a Igreja, ela faz uma Contra-Reforma no Concílio de Trento, ali em 1545, onde ela reafirma o seu posicionamento, ela continua acreditando nessas questões, porém ela revê algumas coisas que estavam dando errado, principalmente as questões das indulgências, dos líderes religiosos que tinham deixado os seus princípios, principalmente um princípio que a igreja leva muito em consideração, que é o celibato. Então ela reformula, ali nasce o movimento, né, da Companhia de Jesus, os jesuítas, né, fundada ali por Inácio de Loyola, e a igreja se difunde. Então ela vai na Europa, a Europa tinha ali aquele movimento da Reforma Protestante, Alemanha, Inglaterra, França, Holanda, Suíça. Então ela começa a vir aqui para a América, para Portugal principalmente, né? E de Portugal, na verdade, ela vem aqui para a América. Então é onde ela se sustenta, como o pastor falou. Até hoje tem pessoas que elas advêm desse catolicismo. Fala, pastor, você ia comentar? Não. Então, todo esse trabalho, toda essa memória hoje se mantém ainda viva e ativa. Então, esse que aconteceu, que nem aconteceu, acho que há 3 anos atrás, teve o Encontro Mundial da Juventude Católica, se não me falha a memória, acho que foi no Rio de Janeiro. Eles pregavam, um dos temas deles a volta dos cristãos para a Igreja Católica. De volta para casa. Sim. Eles carregavam isso. Mas hoje, essa reforma protestante, ela continua vigente, ativa, defendida apenas pelos chamados protestantes, né, que é a igreja evangélica. Como que isso é encarado hoje? De que forma essa reforma protestante, ela é bem vista ou ela é vista apenas como um movimento que passou? Pode responder aí, pastor. Não, ela é muito bem vista, tanto é que não se comemorou... Não se comemorava a reforma, não sei se em outros países, mas no Brasil nunca não foi. Às vezes dava uma pincelada lá e tal, seminário, falava-se alguma coisa, mas não se comemorava essa questão da reforma. Se tornou importante se comemorar e trazer isso à tona, porque nós estamos vivendo um momento de também abandono da fé. O que nós estamos vivendo nos últimos anos no Brasil e no mundo é uma teologia de libertação e uma teologia de prosperidade. Essa teologia não tem nada a ver com as escrituras. E hoje há um consenso entre os pastores e aqueles que escrevem boa teologia de que nós precisamos de uma nova reforma. E o que nós estamos vivendo hoje e vendo com nossos próprios olhos
é um declínio da igreja saindo da sua missão. Como os católicos viram isso lá atrás, hoje nós conseguimos perceber claramente um declínio da igreja fugindo da sua missão. Hoje nós estamos fazendo muita coisa. Dentro da teologia da prosperidade, dentro da teologia da libertação, que não tem nada a ver com o evangelho. Em nome da defesa do povo, em nome da cura, em nome da posse da terra, em nome de agradar também, né? De agradar, e não só de agradar, mas de libertar a pessoa de demônios. Vai se fugindo exatamente do que Calvino firmou lá. Né? Calvino, não, perdão, do que Lutero firmou lá. Só a graça, somente Cristo, só a Escritura, só a fé, só Cristo, só a graça e somente a Deus, glória somente a Deus. Então, hoje é tudo o contrário. As Escrituras são as últimas a ser consultadas. Entendeu? A graça não é para que eu seja confrontado pela graça do Senhor. Era isso que eu ia perguntar agora mesmo. Então pergunte. Então, se fala muito dessa questão da graça, você está falando aí da teologia da prosperidade, a teologia da libertação, a teologia da cura. Tudo isso, né, que é trazido pela graça, né? Até o Cleito tem um tema, que é um livro que ele pretende escrever um dia, a graça que me levou para o inferno, a graça que levou as pessoas para o inferno. As pessoas não se defendem muito dizendo assim, mas Deus é amor, Deus não vai me castigar, Deus não vai me punir. Mas será que não sou eu que estou saindo daquilo que é chamado, como que é aí, somente a Escritura, somente a fé? Será que eu não estou confundindo as coisas, achando que a graça me dá uma liberdade para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser? O que impacta Calvino é o justo viverá pela fé. Então, mas e a graça? Eu não preciso pagar por ela. A graça é suficiente. Tá, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante na na mas igreja. não interessa. Isso eu faço por amor, por um generosidade. Eu ajudo as pessoas lá. Generosidade. Dou cesta básica. Não, como diz um amigo meu, em uma ótima colocação de frase, é a paz de graça, né? É a graça de graça. Não tem intermédio, como o pastor bem falou. O justo viverá pela fé. Então, é só a fé. Hoje eu vejo muito acrescento do só a fé, vírgula. Só a graça, vírgula. E assim por diante. Só Deus, vírgula. Ou quando não é vírgula é o mais, né? Quando não é vírgula é a mais. Mas antigamente, né, quer dizer, não é do tempo do Cleiton, mas nem é do meu já tempo. né? Então, os batistas, né, a gente era educado de uma forma a dizer que a Bíblia era a nossa regra de fé e prática. Então, a graça, você quer dizer, então, que essa graça, ela não é uma graça que nos dá permissão para fazer tudo? Não, de forma alguma. No capítulo 6 de Romanos, Paulo fala sobre o pecado. E a pergunta que ele faz é, porque estamos debaixo da graça, agora continuaremos pecando? É mais ou menos isso, né? Aí ele mesmo responde, de forma alguma. De forma alguma. É uma pergunta retórica. A graça, na verdade, é assim, eu ouvi uma definição que eu trago comigo, e já falei isso aqui na igreja também. Graça é um poder que Deus dá ao crente para vencer a si mesmo, todos os dias. Todo dia. Isso é graça. Isso é graça. Claro que a gente sabe que a graça é o veículo que Deus usa para nos levar à salvação. Okay? É favor imerecido, como a gente define em teologia na hora do concílio. Muito bonito isso. Mas graça, favor imerecido. Eu não merecia nada, eu não mereço a salvação. É somente pela graça. É isso que Lutero está dizendo. Eu não mereço. Hoje o Paulinho da Cris me mandou lá uma pergunta lá do rapaz rico, né? Do jovem rico, que diz para Jesus, batismo, né? que Jesus diz assim, que o homem diz para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus devolve para ele e fala: só tem um que é bom que é Deus, né? Mas a ideia ali é: o que eu posso fazer? Eu sou tão bom, e eu sei que tu também és bom, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Lutero é graça. É graça. Eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada, né? Aí Jesus ainda disse para ele... Não, Jesus falou: vai você lá, é tão bom. vende tudo que tem. Então, você já faz isso. Ali foi uma prova. Você cumpre sabe os mandamentos? Aí você cumpre eles. Você é muito bom mesmo, hein? Então faz o seguinte: já que você está quase perfeito, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ali estava o coração do sujeito. Ele não conseguia ser bom naquilo. Não há ninguém bom.
graça. É tudo Por isso graça, que não é o que eu né? faço, nem o que ninguém faz. Olha, meus irmãos, o bate-papo aqui vai fluindo de forma muito gostosa, de forma muito maravilhosa. Obrigado por você que interagiu conosco. Obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. E a gente aguarda vocês no nosso próximo bate-papo, na terça-feira, a partir das 7h30 da noite. Se você tiver uma pergunta, envia para nós aí. Entre em contato com a gente para que a gente possa estar aí de alguma forma ajudando você, esclarecendo de alguma forma alguma dúvida que você possa ter sobre a reforma protestante. Lembrando que a gente não sabe todas as coisas, quase tudo, mas não é tudo. Então vamos aí para as nossas considerações finais. Cleiton, eu sei que você tem um livro aí para indicar e eu queria que você deixasse aí suas palavras finais e depois falasse sobre o livro. Certo. Como o pastor bem mencionou, a gente finalizou esse bate-papo de uma forma primordial, que é enaltecendo o que a reforma protestante, não como movimento, mas como um princípio de fé ativa, né? A fé em um Cristo único, suficiente Salvador, a fé em um Deus soberano, único e redentor, vivendo uma graça derramada por Cristo, acreditando nisso através das suas escrituras, né? Esses homens que a gente citou aqui, esses nomes, né, como Martinho Lutero, o Zwingli, o Calvino, eu vou só rapidamente falar aqui alguns dos erros que eles tiveram, né? Por exemplo, Lutero era uma pessoa que era muito impaciente, que rompeu com muitas pessoas por discordâncias, que foi omisso em algumas mortes que a igreja promulgou a algumas pessoas. Calvino foi uma das pessoas que se absteu em ser contra uma pessoa ali que foi levada a julgamento de morte. E Zwingli, um grande reformador, um grande homem de Deus, mas com seus erros, foi um grande perseguidor dos anabatistas, né, que foi um movimento que veio da Reforma Protestante, que eram as pessoas que batizavam, que trouxeram o batismo como imersão. E ele foi não só perseguidor, como algumas pessoas que ele matou, afogada, dizendo se eles queriam batizar, que eles morressem da forma que eles queriam. Por que eu estou falando isso? Só gente boa. Por que eu estou falando isso? Não é para desmerecer os grandes feitos que esses homens fizeram, grandes homens de Deus, como a gente citou, pessoas primordiais na construção da nossa história, mas que tiveram erros, que tiveram falhas, para demonstrar que o único e suficiente, o único que é imaculado, o único que deve ser adorado, o único que nós devemos confiar é somente Jesus Cristo. Amém. Só para finalizar, eu queria... Ponta para cá? Só para deixar para os irmãos alguns livros aqui, porque os irmãos que quiserem se aprofundar um pouco mais, né? Esse primeiro livro aqui é de um sociólogo chamado Max Weber, chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para estender esse assunto aí, principalmente na questão social que o protestantismo trouxe, né? Aqui ele faz algumas críticas, mas você consegue ter um entendimento muito bom. Esse cara que a gente falou o tempo inteiro dele, né? Martinho Lutero, seu grande livro, Nascido Escravo. Eu tenho esse livro, muito bom. Muito bom esse livro, vale muito a pena a leitura. Esse livro aqui eu gosto muito, foi um dos primeiros livros que eu tive contato da história da igreja, do grande reverendo Hernandes Dias Lopes. É um panorama, livrinho pequeno, você tem um bom conhecimento aí da história da igreja, principalmente do protestantismo. Tem esse livrão aqui, do Andrew Miller, História da Igreja, volume 1, retrata muito bem, com bastante detalhe aí, não só a questão da reforma protestante, mas como a gente comentou aqui, para que você tenha conhecimento da sua história, da minha história, da nossa história. Pastor, suas considerações finais. Aí... Eu queria destacar aqui que não é meu, mas a Envisionar mandou pra gente aí no grupo, né? E eu preciso, além de algumas outras coisas da reforma, mas eu gostei. E amanhã provavelmente isso aqui vai estar lá no meu Facebook lá, né? Celebramos a reforma para lembrarmos quem Deus é e o que Ele fez, faz e ainda há de fazer, ou fará, né? Fez, faz e ainda fará. A igreja não está refém. Ela não é refém. Ela não
tá e ela nunca será refém. Né? Podem tentar calar a igreja, podem tentar fazer qualquer movimento contrário àquilo que os homens queiram fazer, contrário àquilo que Deus quer fazer, os homens levarem para outra direção, mas Deus ao longo da história vai ajustar, vai colocá-la, como a gente brinca aí de vez em quando, vai colocar o cabresto na igreja, vai colocá-la na direção certa, porque não é o grande povo que a mão de Deus movimenta, mas normalmente são os remanescentes, aqueles que são fiéis às Escrituras, fiéis a Cristo, que rendem glória somente a Deus, que creem que são salvos pela fé, e isso não é por merecimento, é graça pura do Senhor. Que Deus nos dê esse coração, né, de podermos pensar assim, de celebrar a reforma, porque sabemos quem Deus é, quem foi, quem Ele é e que continuará sendo eternamente. Né? Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? E uma vez, eu não sei que foi você que falou sobre essa tradução de eternamente, né? Que as pessoas dizem, né, normalmente dão fim para algo, e o eternamente de Deus é algo que não tem começo. Porque se a gente falou amanhã, né? O amanhã passou. Ele não chegou, mas vai passar. Mas vai passar eternamente, e é um eternamente que não tem fim. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Fica aqui o nosso boa noite, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando vocês que, por gentileza, orem pelo nosso país diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ore pelo país, ore por você, ore pelo seu vizinho. Isso é algo muito importante para dizer para vocês nessa noite. Mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima e paz de graça. O cheiro no coração. Beijo.